Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Então a gente está começando aí mais um episódio, né, do nosso podcast e não poderia estar aqui em melhor companhia, né? Então hoje estou recebendo aí o Rafa Medeiros, ele é planejador e educador financeiro, né? Então é um dos fundadores de um dos maiores perfis de finanças aí do Instagram, né? O Partiu Poupar, que hoje tem pouco mais aí de 455 mil seguidores, né? Então eles falam de forma aí bem descontraída e simplificada sobre educação financeira. E, Rafa, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí mais uma vez por ter aceitado o convite aí de participar com a gente. Acho que vai ter bastante coisa legal aí para a gente conversar. Ô, Léo, agradeço demais o convite, vai ser um prazer trocar uma ideia, falar desse assunto, né, que a gente gosta muito, que é muito necessário, inclusive. Então, espero poder contribuir bastante aí, a gente ajudar a galera que vai acompanhar o nosso episódio. Pô, maravilha. É super importante, né, esse papo aí de educação financeira, né, que eu sempre falo, né, o conhecimento e a educação são coisas que transformaram a minha vida e, assim, a gente só vai ver mais essa questão de educação financeira mesmo quando precisa, né, depois que já completou ali uma idade que está apertado ali com os boletos, né, e aí a gente só vai começar a ver alguma coisa disso na hora que precisa. E hoje a gente não tem uma educação, principalmente de base, assim, né, que foque nessa educação financeira, né? E eu pesquisei aqui a história sobre o Partiu Poupar, né? O que mais me chamou a atenção foi que o perfil ele surgiu, né, principalmente motivado, né, principalmente pela vinda dos seus filhos, né? E com uma forma de legado de informação para as crianças no futuro. Então, hoje a gente vê aí muitos que chegam na fase de trabalho e não sabem o básico do dia a dia financeiro. Então, você acha que hoje a maioria da população na fase ativa de trabalho sabe lidar com dinheiro? Qual que é a sua percepção sobre isso? A grande maioria, Léo, não sabe, infelizmente, né, e esse é um dos motivos por nós existirmos aí, queremos ajudar a galera, porque é um assunto que é de extrema importância, mas que as pessoas, infelizmente, não têm conhecimento, não é algo trivial também para muita gente, né? Muita gente vem lá de outros momentos passados onde realmente é difícil ter tido em algum momento educação financeira, né? Momentos diferentes. Então agora eu vejo que é uma questão de, a partir daqui, cada um ir aprendendo para ir propagando um pouco dessa informação, né? Mas é realmente poucas pessoas sabem lidar da maneira correta com o dinheiro. Não tem muito mistério, né? A gente vai falar aqui no decorrer, mas não é para ter muito mistério, não é para ser um sacrifício, né? Mas é necessário aprender o mínimo do controle financeiro, sim, para você ter uma vida financeira mais tranquila, né? Perfeito. E para você, né, o que seria o básico que uma pessoa precisa saber, principalmente quando começa a lidar com o próprio dinheiro? Então, eu acho assim, a pessoa ela precisa entender que ela é responsável pelo dinheiro dela. Esse é o primeiro ponto. A partir do momento que você assume essa responsabilidade, aí você começa a agir para melhorar a tua relação de um modo geral com o dinheiro. Como é que você vai fazer isso? Partindo, primeiramente, do controle financeiro, o mínimo, né? E não é, eu vou olhar para os meus gastos e sair cortando coisas. Não é isso, mas minimamente conhecer, entender coisas básicas, que você vai precisar naturalmente gastar menos do que você ganha, que você vai precisar sempre buscar aumentar a sua renda para você conseguir ir aumentando também teu padrão de vida, atingindo seus objetivos. Começa por aí, você entendendo a importância e sabendo que eventualmente você vai ter que fazer algumas coisas que não são tão legais assim, como por exemplo, vou ter que anotar os meus gastos. Ninguém gosta. Eu também não gosto. Mas em determinados momentos isso é importante, né? Como é que eu vou fazer um plano para eu organizar as minhas finanças se eu não sei o que está acontecendo? Tudo parte dessa questão de organização, mas antes disso tem uma primeira etapa que na minha visão é a mais importante, que é de fato a conscientização, né? A pessoa entender que aquilo é importante para ela, assumir a responsabilidade e aí em diante ela vai entendendo que não é tão complicado. Vai dar algum trabalhinho no começo, mas não é tão complicado assim quanto as pessoas imaginam. E o resultado que a gente tende a ter a partir do momento que a gente decide organizar a vida financeira, a gente tende a ter muitos resultados interessantes, né? Por isso que vale muito a pena. E uma dúvida, você costuma fazer esse processo de anotar os seus gastos, ou isso é só uma fase inicial e depois entra no processo mais Eu já automático? fiz. Eu já fiz um tempo atrás, principalmente para ter uma visão do que estava acontecendo, e eu acho necessário que as pessoas façam.
principalmente quem está com uma situação de dívida e tudo mais, então anotar ali por 30, 60 dias é saudável para você conseguir analisar o que está acontecendo, mas eu vejo que é muito particular essa decisão. Tem pessoas que gostam de ter o controle, gostam de ter uma planilha, um aplicativo para olhar e ver tudo bonitinho, tem pessoas que têm esse perfil, outras já não precisam. Eu vejo que é muito de você encontrar a maneira ideal a que atende melhor você, né? No meu caso aqui, especificamente, eu já passei por essa fase de anotação, hoje em dia eu já não faço mais. Mas simplesmente as coisas caminham, eu consigo separar para os meus investimentos, consigo pagar as minhas contas, fazer as coisas que eu preciso, sem essa necessidade de ficar anotando. Agora, cara, é bem particular. Tem gente que, mesmo não precisando, ainda assim segue controlando, porque a pessoa se sente bem fazendo aquilo. Para mim, cara, encheu o saco. Chega um momento que é tanta coisinha, tanto detalhezinho que não fazia mais tanto sentido. Aí eu prefiro concentrar minha energia em outras coisas, né? Legal, acho que também chega um momento, assim, depende de cada um, né? Eu sou uma pessoa que eu sou mais desorganizado, né? Então, para mim ter essa organização de anotar gastos, para mim é bem complicado, porque acaba esquecendo, aí depois tem que anotar, falar, não vou perder tempo com isso, aí já começa a virar uma bagunça. Mas, assim, uma coisa que eu acho legal, por exemplo, quando você está morando em cidade grande, e eu estou aqui em São Paulo, né? Acredito que Curitiba seja assim também. Não existe limite para você gastar dinheiro. Uhum. Então, se você quiser, sei lá, gastar R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 10.000 no restaurante, cara, é possível, né? Então assim, é muito fácil você perder a mão, né, de estar fazendo alguma coisa ali que possa comprometer, né, tirar as suas finanças ali de linha. E eu passei por isso, né, quando eu cheguei em São Paulo, então foi um susto que eu tive, assim, eu morava em Natal, Rio Grande do Norte, então, por lá, tinha nem, assim, com o salário que eu ganhava, talvez nem, eu tinha que me esforçar muito para gastar o dinheiro ali, até porque eu não sou uma pessoa que consumo muitos bens, né? Então eu consumo mais experiências como restaurante, viagem, essas coisas, né? Então eu Uhum. entendi que a maior parte dos gastos estavam principalmente quando eu cheguei aqui em São Paulo virado em restaurante. Então, nossa, estava gastando ali uma grana. Quando eu cheguei em São Paulo, né, eu até tive ali alguns meses que o salário terminou primeiro que o mês. Então, Acontece muito, né, com a galera. então eu comecei a fazer o controle como eu não tinha essa organização, comecei a fazer controle por faixas ali no cartão. Então, por exemplo, na primeira semana meu cartão pode estar até tanto. Na segunda Uhum. semana já libera para gastar até tanto. E assim consigo fazer um controle sem necessariamente estar olhando ali os detalhes, né? Então, mas eu Mas acho que isso vai de cada um, né? vai de cada um, mas esse é que é o ponto legal, assim, que você trouxe, Léo. Você olhava e você acompanhava, né? O fato de você simplesmente anotar as coisas não vai resolver nada também, né? Tem gente que anota e fala, pô, eu já anotei e não resolveu. Sim, anotar não resolve, você precisa agir sobre isso. Mas o que mais funciona é você, de fato, estabelecer alguns limites, né? Você criar o teu orçamento. E não precisa ser um orçamento detalhado, uma coisa complexa. Pode ser algo parecido com o que você tinha, por exemplo. Você entendia que eu não preciso olhar para o detalhe, mas eu sei que eu tenho esse limite que eu preciso respeitar. Ponto. Então, beleza. Você tem um motivo para querer respeitar aquele limite, que provavelmente é para conseguir fazer com que o dinheiro sobre, para eu conseguir investir, para eu conseguir fazer as minhas coisas, eu não posso extrapolar isso aqui. Ok, e se porventura você extrapolar numa semana, vida real é assim, e eventualmente vai extrapolar, você sabia que na outra você teria que já dar uma equilibrada para as coisas acontecerem. Então é isso, você encontrou um modelo que funcionou bem para você e pronto, cara. Quem sou eu para dizer, não, tá errado, você tinha que ter anotado o detalhe? Não. Então essa é a grande parte legal da educação financeira também. Você tem uma série de coisas que podem ser feitas e depois a gente vai evoluir para investimentos, que também tem uma infinidade de formas de investir, que algumas vão ser adequadas para mim, outras vão ser adequadas para você, mas que não funcionam necessariamente para quem está escutando a gente ou assistindo a gente. Então, é muito de você encontrar realmente aquilo que funciona e que você de fato vai colocar em prática. Não, de nada adianta você se comprometer com uma planilha mega complexa para controlar as finanças e depois simplesmente largar ela e não fazer nada. Não vai resolver, não vai ter resultado. Perfeito. E assim, também eu acho que não é só
que às vezes as pessoas falam, né? É só ganhar mais. Não, não é, cara. Eu já vi gente, assim, eu já vi, até quando estava na época da XP, conversando com algumas pessoas, um médico, né, que vinha a conta do cartão em mais de 120 mil reais, o cara se matava de fazer plantão para conseguir pagar as contas do mês Cara, ali, às vezes tinha que rolar a dívida para o mês seguinte, né? sim, cara, dos clientes que eu atendo em consultoria, eventualmente, Léo, a grande maioria das pessoas que estão endividadas, elas têm boas rendas. E aí não dá para a gente comparar assim, então ter uma renda grande é ruim, ou não é a renda que importa. As pessoas, elas distorcem um pouco dos conceitos, né? Falar, não importa o quanto você ganha, e sim como você organiza. Não é bem assim, é importante você ganhar bem, só que você precisa de fato saber organizar. Para quem não consegue se organizar financeiramente, mais dinheiro pode ser mais problema, que é justamente isso que você comentou. Pô, o cara consegue fazer 120 mil reais de dívida num cartão de crédito. Por quê? Porque ela tem acesso a muito crédito, porque ela recebe muita grana e ela vai se enfiando no buraco cada vez maior. Então é uma questão de entender, né, a maneira correta de cada coisa, que a renda sim é importante, mas mais importante ainda é saber o que você vai fazer com esse dinheiro, né? E você tem atuado mais fortemente, né, no mercado de finanças desde 2018, com a criação do Parte Poupar. Mas antes disso, você já investia? Como é que era essa sua relação aí com as finanças? Cara, assim, eu nunca tive problema financeiro, para ser bem sincero, e graças a Deus nunca tive. Sempre fui um cara que conseguia guardar uma parte do que eu ganho. Para mim nunca foi normal, igual algumas pessoas fazem de entrar em cheque especial ou não conseguir guardar, viver no vermelho. Para mim isso nunca foi normal. Então, desde que eu comecei a trabalhar ali com 18, 19 anos ali, eu já guardava uma parte, antes disso até, na época quase de colégio, 16 anos assim, eu já conseguia, fazia estágio e tal, conseguia guardar uma grana, mas eu deixava na poupança, era o que eu conhecia, fiz esses títulos de capitalização, também achando que era uma forma de investir. Então, assim, a forma de investir de verdade, que eu digo, foi ali mais final de 2016, né, que foi quando a minha esposa engravidou da minha primeira filha, e aí eu entendi que, pô, vai ter uma pessoa que eu vou ser responsável por ela, eu preciso me organizar aqui e entender sobre esses negócios de investimentos. Eu fui achando conteúdos e a partir dali eu comecei, de fato, a me envolver, né, pessoa física mesmo. Eu, Rafael Medeiros, comecei a me envolver. E aí depois, em 2018, aí começou a se intensificar mais com a chegada, né, com a ideia do Partiu Poupar, que era justamente também criar um caminho e mostrar para as pessoas que era possível investir, coisa que eu nem sabia que existia, depois que eu descobri, eu queria dizer para todo mundo. Acho que é natural com todo mundo que gosta do assunto, né? Então, foi a partir daí que intensificou, porque eu comecei a falar disso diariamente com pessoas próximas e aos poucos também na internet. Então, daí comecei a falar mais de fato sobre o assunto, né? Mas já investi um pouquinho antes ainda. Pô, que bacana. E você tem milhares de seguidores aí no Instagram e também presentes em outras redes, tem cursos. E qual que é a maior dificuldade que você percebe nas pessoas que estão investindo? A maior dificuldade que as pessoas têm, na verdade que elas acham que elas têm, é saber onde investir. E por que eu digo que elas acham que elas têm? Porque, assim, o saber onde investir, ele não é tão difícil de ser resolvido. Mas, geralmente, você precisa entender por que você quer investir. Qual que é o teu objetivo? Com base nisso, você já começa a eliminar uma série de investimentos que não são adequados para aquilo. Né? Agora, se eu sei que eu preciso montar uma reserva para daqui 6 meses eu usar, eu sei que eu não vou investir em ações, por exemplo, que não vai fazer sentido para esse objetivo. Se eu preciso de segurança, eu não vou para determinada classe de ativo que vai oferecer um risco maior. Então, passa muito por você saber o que você quer fazer. E muita gente não sabe. E aí as pessoas também, Léo, eventualmente elas chegam achando que os investimentos vão salvar a vida financeira delas. Muita gente chega nesse estágio. Rafa, eu preciso da tua ajuda, eu quero investir. E eu começo a conversar, entender a realidade dela. No fim das contas, ela está com um problema de dívida. E ela não está no momento de investir, mas ela entende que o investimento vai salvar, que vai resolver, porque vou dobrar meu capital e vou pagar minhas dívidas aqui. Então, tem as dúvidas de como começar, de onde que eu invisto, mas tem sempre uma etapa anterior que a gente vai, conforme você vai cavando, você vai descobrindo o que de fato a pessoa precisa, né? Mas muitos casos a pessoa vem buscando investimentos e na verdade a gente descobre que ela precisa olhar para as finanças, fazer uma organização para ela aí sim estar pronta para começar a investir. E foi muito disso que a gente acabou descobrindo no meio do caminho com o Partiu Poupar.
porque no começo era mais um direcionamento para investimentos. E a gente começou a perceber que as pessoas, opa, a galera não consegue guardar, mas por que não consegue? Porque tem etapas anteriores que não foram resolvidas ainda. Então, daí a gente começou a produzir conteúdo direcionado para essa galera também, para que aí conseguisse construir a base para então pensar em investir. Mas, infelizmente, muitas pessoas acabam entrando em cursos, eventualmente, achando que vai resolver a vida delas. E não é que o conteúdo do curso seja ruim, não é isso, só que a pessoa não está pronta ainda para aplicar, né? Ela não vai conseguir aplicar. Então, tem várias etapas aí que a gente vai descobrindo geralmente nas conversas. Eu já vi muito caso, né, de gente que fala, perguntar, pô, será que eu pego um empréstimo para investir? Né? Então, isso é muito louco, né? Porque é como você falou, as pessoas veem os investimentos como a solução para os problemas delas. E, de fato, se você for pensar no longo prazo, é com certeza o melhor caminho para que você tenha uma liberdade financeira lá na frente. É claro que você tem diversos outros tipos de investimentos também, investimentos alternativos, fora do mercado financeiro, que também pode trazer uma renda passiva, mas enfim, eu vejo muito isso, e eu acho que esse ponto que você tocou é importante, porque as pessoas, muitas vezes, elas olham para a possibilidade de ganho, só que elas só olham para isso. E aí acaba entrando em uma coisa sem estar com a disposição do risco daquilo. Então tenta dobrar o capital dela e etc. E não faz nem ideia do risco ali que ela está se metendo e muito menos sabe se tem a disposição para estar tomando aquele risco. E aí você tem um desencaixe aí de perfil que com certeza vai dar problema, né? Tem muito disso e é fruto também de falta de informação ou a pessoa não quer ir atrás de informação, né? Quer investir sem conhecer, quer fazer as coisas que talvez não sejam as mais adequadas para o momento dela. Então, assim, muito a gente resolve com conhecimento, né? Com você ir atrás, realmente se informar das coisas, mas infelizmente muita gente ainda vai e acaba comprando um produto, comprando um ativo, sem entender como que aquilo funciona. E aí depois ela critica falando que o produto é ruim. Assim, eu não critico as pessoas, cara, igual as pessoas, pô, Rafa, fiz uma cagada aqui, comprei um título de capitalização. Beleza, você entendeu o propósito daquilo? Ah, pô, eu achei que era investimento. Putz, infelizmente, então você errou. Não era investimento. Ah, não, eu comprei sabendo que era uma maneira de eu guardar dinheiro aqui e corro o risco de ganhar, que é quase impossível, naqueles sorteios. Beleza. Pode não ter sido a melhor decisão, mas a pessoa entendeu e ela fez isso conscientemente. Se ela faz dessa maneira, eu já entendo que o meu papel foi atingir meu objetivo, né, que é ela entender. Porque daí eu não tenho como decidir pela pessoa. Né? Se ela quer fazer aquilo, ok, mas o mais importante é que ela entenda. Então, dos casos que você citou, se a pessoa entende o risco, mesmo assim assume, e aí tem um problema, ok, ela está preparada já para um eventual prejuízo. O problema é quando você não espera, né? Você vai com aquela certeza de que eu vou dobrar no capital e aí perde tudo. Pô, como assim? Aí é um problema. Exatamente. E, cara, existe uma grande discussão aí entre os especialistas em finanças quando a gente fala sobre qual o melhor momento para começar a investir. Né? Se é preciso pagar as dívidas primeiro, fazer uma reserva de emergência, se já pode começar a investir mesmo sem esse planejamento. E, na sua visão, você acredita que existe um momento ideal para começar a investir? Cara, tem o clichêzão, né, não, o melhor momento foi ontem e o segundo melhor momento é agora, né, então comece o quanto antes, mas assim, a gente precisa se preparar para poder começar, esse é o ponto. Não adianta eu querer investir se eu estou atolado em dívidas. Não vejo problema a pessoa investir com dívida, até porque hoje em dia muita gente tem financiamento a perder de vista. Não dá para falar para a pessoa, ó, termine de pagar isso primeiro, depois você começa. Não necessariamente vai funcionar. Agora, é importante que a pessoa tenha as finanças minimamente organizadas e consiga guardar uma grana todos os meses. Aí não importa quanto ela vai conseguir, mas que de fato ela consiga seguir esse planejamento, seja com 50, com 100 reais, mas que ela consiga fazer isso com consistência, o que ela demonstra já que ela está preparada para poder começar a investir. E aí a minha sugestão sempre é que comece pela reserva de emergência para dar aquela segurança, justamente para eventuais imprevistos que aconteçam, não atrapalhem os investimentos que ela vai fazer. E é muito nessa linha, né? E aí, o momento ideal para começar, a gente pode tratar separadamente na parte de renda variável, em outras situações que, aí, na minha visão, já para renda variável, é interessante que a pessoa tenha a reserva dela praticamente pronta, uma boa parte já montada, para daí ela começar a pensar
a partir do momento também que ela já tenha conhecimento, mas o momento ideal é que cada um vai acabar descobrindo também, né? Para mim foi assim, cara, na parte de renda variável. Eu poderia ter começado antes, mas eu não me sentia confortável. Eu precisei adquirir mais conhecimento, falei, beleza, agora eu posso começar. E fui aos pouquinhos. Então, uma dica que eu acho que funciona muito também comece aos poucos, porque vai ser um negócio que é diferente, você vai sair da zona de conforto, mesmo começando em renda fixa, mesmo todo mundo falando, cara, é seguro aqui, vai por aqui. Na hora se você colocar o teu dinheiro, vai dar aquele friozinho na barriga. Então, vai de pouquinho, entenda como funciona, e aí, naturalmente, você vai evoluindo, né? Respeitar o processo, eu acho que é muito disso, tá, Léo? De você entender qual que é o seu momento, como que você quer fazer. Não ficar, não, tá todo mundo investindo na bolsa, então eu tenho que começar. Cara, não necessariamente. Se o teu momento é montar reserva de emergência, foca nisso, depois você foca nas outras coisas, mas o quanto antes você estiver pronto e conseguir começar, melhor para você, né? Com certeza. Perfeito, colocando o pé na água, né? Importante. Exatamente, devagarzinho. E, cara, eu vi muito isso que você falou, assim, o cara não montou a reserva de emergência dele e foi para renda variável. E aí o que acontece? Uma das coisas que eu mais vejo acontecer, né? Mercado, sei lá, despencou, o cara estava perdendo dinheiro. E aí eu vi muito isso, né? Principalmente com alguns amigos ali em meados de 2015, 2014, aí depois o processo se repete de novo. Que era o quê? O cara investiu em renda variável e não tinha reserva de emergência. Aí ele viu que o capital dele estava desvalorizando, o que ele fez? Tirou o dinheiro de lá. E falou, precisava tirar esse dinheiro porque eu ia fazer X, Y, Z coisas. Ia, sei lá, fazer uma viagem, comprar um carro, alguma coisa assim. Ele acabou realizando prejuízo, né? Ele acabou transformando um negócio que, a princípio, deveria ser de mais médio e longo prazo, ele transformou um negócio de curto prazo e acabou realizando prejuízo. Talvez não por ter esse objetivo tão claro, né, de como é que vai funcionar as fatias do dinheiro dele e para que vai ser destinado, né? Cara, sem ter o devido planejamento é mais complicado, né? Porque aí você investe olhando muitas vezes só pela rentabilidade e não necessariamente o que rende mais é o melhor investimento para você, né? Perfeito. Isso, mas Rafa, como assim? É sempre melhor o que rende mais. O que rende mais pode ser a melhor opção, mas sempre pensando na segurança, na liquidez, em outros fatores. Você precisa identificar o que importa para você mais. Em alguns casos, de fato, não é rentabilidade. Exemplo, reserva de emergência. O foco maior dela não é. Claro que eu quero que ela renda o máximo possível, respeitando a segurança que eu preciso. Sim, mas se eu não tiver nada de rentabilidade, tiver que escolher em outras coisas, vai ser mais segurança e a disponibilidade do dinheiro. Então, é muito disso, né? Às vezes, olhar só para a rentabilidade, você fica cego no fim das contas, né? Você acaba tendo um resultado que você não esperava. Perfeito. E às vezes você toma um risco que você, na verdade, não queria correr, né? Não queria tomar. E, Rafa, uma polêmica aqui. Você acredita que uma pessoa que não é boa na organização e planejamento financeiro seria um bom investidor? Ou esses são conhecimentos que caminham juntos? Pois olha, cara, assim, a pessoa, ela precisa ter um mínimo de organização para a grana sobrar, para dela poder investir. Então, assim, o mínimo. Mas eu sou completamente desorganizado e mesmo assim meu dinheiro sobra, eu consigo. Ok, eventualmente quem tem um bom fluxo de renda, talvez não precise ser tão organizado assim, né? Mas o planejamento, cara, ele é fundamental. Você precisa saber para onde você quer ir, né? Você precisa saber qual dinheiro que eu posso levar para o longo prazo, qual que eu vou precisar daqui a um ano, qual que precisa ter disponibilidade imediata, qual que eu posso tomar mais risco do que outro. Então, assim, poder ser investidor pode, mas não vai ser o investidor mais inteligente, né? A pessoa vai investir ali, pode até levar sorte, se dar bem, mas no fim das contas ela está correndo um risco grande justamente por estar alocando em produtos que talvez não sejam os mais adequados, como é o caso que você acabou de citar, né? Da pessoa ali que, eu precisava do dinheiro, mas estava tudo em bolsa, não era o melhor momento, eu tive que resgatar, porque senão... Esse é um caso clássico que a pessoa não tinha planejamento. Talvez, se eu tenho uma ideia de comprar um bem ou fazer alguma coisa daqui a um ano, eu não vou pôr em bolsa esse dinheiro. Ou melhor, posso até colocar, mas talvez não todo o dinheiro, ou já vou entender o risco. Eu tenho uma reserva aqui, então essa outra parte eu posso deixar sem problema. Entender o que você está fazendo com o dinheiro, como não é o caso. E sem planejamento, sei lá, eu acho que é bem difícil de acontecer, né? A pessoa ela tem que levar muita sorte para ela não
para não tomar um tombo no meio do caminho aí. Eu acho que assim, o planejamento o planejamento financeiro, né, não é só como que você organiza seus gastos, suas despesas, né, e o que você ganha ali. Isso daí é importante ter equilibrado. Mas também nessa visão que você falou dos investimentos. Então, o que é destinado para longo prazo, renda passiva? O que é destinado para reserva de emergência? O que eu posso arriscar no curto prazo para tentar otimizar a minha carteira de investimentos, ou talvez gerar uma renda ali com os meus investimentos, aumentar a minha reserva de oportunidade, né? Então, isso daí é muito importante, isso faz parte também, né, desse planejamento financeiro, né, que aí vai englobar tudo, tanto a questão das finanças pessoais quanto a questão dos investimentos, né? Eu sou especialista em mercado de opções, então eu acabo trabalhando muito assim. A gente sempre olha para o longo prazo, e a ideia do curto prazo é fazer o quê? Pegar uma carteira de investimentos que você já tem, fazer com que ela gere renda para aumentar a sua reserva de oportunidade, ou usar opções para amortecer as oscilações da sua carteira, otimizar a sua carteira, que vai fazer diferença lá no longo prazo. E eu queria saber de você, como é que hoje é a sua carteira de investimentos? Cara, hoje minha carteira, ela é mais ou menos assim, 65%, 60%, vamos dizer, renda fixa, 40% renda variável, e da parte de renda variável eu tenho basicamente fundos imobiliários, né, coisas do Brasil mesmo, ações que eu tenho tudo no Brasil, no fim das contas, eu tenho ativos dolarizados, mas é tudo no Brasil, então hoje em dia eu invisto boa parte através de ETFs, o que antigamente eu achava um absurdo, abominava, por uma forma de adquirir conhecimento, eu falava, não, cara, eu tenho que analisar as ações e tal. E agora, pela forma que eu estou trabalhando, pelo tempo que eu tenho disponível, é o que me atende melhor e que acredito que também funciona para muita gente, justamente porque as pessoas não têm o tempo necessário ou a vontade de aprender sobre o mercado financeiro como a gente tem, né? Então, por exemplo, para você é fácil pensar na questão das operações e de olhar para essa parte também das opções, porque, cara, é teu dia a dia, você gosta pra caramba, para você faz sentido. Eventualmente, para uma pessoa ou outra, não faz. Então, no meu caso, em específico, cara, eu tô procurando deixar mais simples possível, assim, sabe? Para que, assim, claro, eu vou me envolver com a minha carteira de investimentos, mas eu não trabalho no mercado financeiro diretamente, apesar de ser educador financeiro, eu não trabalho em nenhuma empresa de investimentos nem nada. Então, a minha função é focar no meu trabalho, gerar renda para eu poder investir. E aí o investimento ele tem que ser o mais simples possível. E aí esse é um dos pontos também que eu gosto de trazer para as pessoas. Pô, o que vai importar mais no final das contas é o quanto você consegue gerar de grana. Então, de nada adianta você entender de todas as operações, saber gerar dinheiro, se você não tem um dinheiro inicial para colocar. Então, o primeiro ponto é conseguir ter essa consistência e pôr grana. Depois, conforme, claro, conforme você puder e quiser evoluir, naturalmente seus ganhos aumentam, né? Eu acho que esse ponto aí também é bem interessante, porque você tem que fazer, eu, por exemplo, trabalho com mercado financeiro, né? Eu sou profissional do mercado financeiro desde 2012. Então, hoje esse é o meu trabalho. Mas, então, eu, por natureza, acabo acompanhando o mercado o dia inteiro, vendo o que está acontecendo, vendo as oportunidades e tal. A gente tem um canal de recomendações, vou passando algumas recomendações para o pessoal, e principalmente no mercado de opções, né? Mas, assim, também entra essa questão de você gerenciar o seu tempo, porque não adianta de nada você colocar todo o seu esforço e o seu tempo em uma coisa, sendo que o seu trabalho te dá mais dinheiro do que isso daqui, né? Exato. Então, e é uma coisa muito legal que eu falo assim, ó, pessoal, maior margem de lucro que vocês vão ter é no trabalho. Não é nos Perfeito. investimentos que você vai estar fazendo. Ah, Léo, mas se eu montar uma empresa, não sei o que, você vai ver que você vai trabalhar que nem louco. 12, 14 horas por dia até o negócio crescer e ficar um pouco estável, mas você vai trabalhar que nem louco. Então, só que aí você tem uma margem de lucro maior porque você associa tomada de risco junto com o trabalho que você vai estar colocando, né? Mas, no final das contas, o que tem a maior margem de lucro é o trabalho. Em contrapartida, você dá para isso o seu tempo, que é o seu maior bem, né? A única coisa que você não Exato. recupera, a única coisa que não volta atrás. E é por isso que é tão importante os investimentos, para que você consiga, vamos dizer assim,
lá na frente ter mais tempo para você, para sua família, para suas coisas, ter uma tranquilidade, né, para poder usufruir aí do seu tempo. Então, acho que assim, primeiro investimento que as pessoas deveriam fazer é nelas mesmas. No Cara, é sentido isso. de putz, foca no que você é bom, no que você consegue ampliar na sua carreira, e aí você começa depois, não depois, né, mas você começa a, se quiser se aprofundar nos investimentos. Não que você não precise deixar os investimentos de lado, você pode fazer como você comentou, simplificar. Né? E na medida em Aham. que vai sobrando mais tempo e que você queira se aprofundar, aí faz total sentido. Ou você acompanha igual, pô, a pessoa acompanha o seu trabalho, ela quer trabalhar com a questão das opções, trabalhar, no caso, para a carteira dela, e o fato dela conseguir te acompanhar, ela sabe que ela vai ter uma pessoa que já está olhando para o que ela precisa e que vai apresentar para ela as melhores oportunidades. A pessoa pode consumir os seus materiais e conseguir mais resultado. E aí, de certa maneira, ela está comprando um pouco do seu tempo também. Ela não precisa ela ficar olhando o tempo todo. Essa é uma estratégia também onde ela foca no trabalho dela, ganha o dinheiro, de certa maneira ela pode direcionar uma parte do dinheiro para você, de alguma maneira, das suas soluções, e ela ser beneficiada disso. Eu vejo que é muito dessa construção, de você entender o que funciona, né? A gente não precisa escolher só um ou só outro, né? Então, ou eu só trabalho ou eu só invisto. Não dá. Mas se tivesse que escolher, eu sempre falo, é o trabalho é o primeiro, cara, é ali a fonte de renda. E aí, os investimentos eles estão para ajudar e que bom que a gente pode ter as duas coisas na paralela, né? Exatamente. Você pode diversificar, né? Em todas Exato. essas fontes de renda, né? E é bem isso, né? A gente tem as recomendações que o intuito principal é esse, né? Você poupar o investidor que quer investir, quer ter uma qualidade, quer ter um retorno legal, ele tem que passar o dia inteiro analisando o mercado. Ele vai receber as recomendações ali e vai executar. Mas eu sempre falo que não deixe de investir e entender o que você está fazendo, né? Investir em conhecimento naquilo que você está fazendo. Por quê? Porque você só vai entender de fato, né? Você só vai ter a confiança, você só vai conseguir, só vai conseguir seguir aquilo se você tem um conhecimento, né? O conhecimento é importante para você também não cair em furadas por aí, né? Porque se Exato. você, porque pô, vai ter um monte de pessoas aí oferecendo tudo que é possível. Né? Então, se você não investe um pouquinho nesse conhecimento para entender como é que as coisas funcionam, você pode acabar se metendo ali em roubada, né? Certeza, tem que tomar muito cuidado. Infelizmente, tem muita gente que não está de boa fé no mercado, né? Tem muita gente querendo ajudar, mas tem muita gente querendo atrapalhar também. Então, com conhecimento, a gente evita cair nessas armadilhas aí. Eu quero trazer um dado aqui para abrir uma discussão com você, Rafa. Segundo um levantamento da B3, em 2020, o número de investidores da Bolsa com pessoas com menos de 18 anos triplicou. Estamos falando de mais de 30 mil investidores que são menores de idade, que estão na Bolsa. Então, você, pai de filhos pequenos, acredita que existe uma idade certa para começar a investir? Cara, não acho que exista uma idade certa. Eu acho que o quanto antes você estiver preparado, melhor. Então, claro que a criança no começo não vai ter muito preparo e você vai ter que, de alguma maneira, passar isso para ela. E a gente tem casos de pessoas aí, de crianças que estão aí na internet também, que começaram a investir com 11, 12 anos, que já tem essa autonomia e tudo mais. Então, elas provam que é possível começar desde cedo. A gente tem o Warren Buffett, que é um dos mais famosos aí do mundo, que começou muito cedo também. Enfim, não tem uma idade certa, mas o mais importante é estar confortável, né? Que seja para a criança entendendo o processo ou você que está conduzindo a criança. Então, como a gente vê também que no longo prazo a tendência é que a gente tenha bons resultados na bolsa, quanto antes essa criança começar, cara, para ela, imagine um horizonte de 40, 50 anos, o que talvez para a gente hoje, nossa, é muito tempo, se for pensar, eu e você, Léo, a gente for pensar 50 anos para frente, cara, é bastante tempo pensar em investimento. Agora, para a criança que está com 10, pô, quando ela estiver lá com 50, 50 e poucos, ela está começando uma fase ali de desaceleração, talvez, e ela já vai ter um patrimônio teoricamente maior, porque ela começou muito cedo.
né? Então, Perfeito. o quanto antes puder começar, beleza, mas precisa ter um mínimo de conhecimento de saber o que está fazendo. É sempre essa história, vai valer para qualquer idade. Exatamente. Vai juntando as moedinhas, né, do lanche, que hoje não tem mais moedinha, né? Moedinha era da minha época, hoje não existe Ah, mais esse negócio, né? Vai a época juntando ali os trocados, da balinha 2 centavos, balinha de 1 centavo, não sei se você pegou também essa época aquela aí. balinha de canela, né? Exatamente, balinha de troco, né? Essa famosa aí, agora não tem mais, agora essa balinha aí já custa 10 centavos, tá complicado. Pois é, você vê que tá ficando velho, né? Bom, mas ainda sobre esse tema da bolsa, você acredita que a entrada dos mais jovens na bolsa é um sinal positivo, que mostra que a informação sobre a importância dos investimentos está chegando mais cedo, ou é um motivo de preocupação? Talvez pela falta de maturidade ou de conhecimentos básicos para estar entrando na bolsa. Ah, cara, é que é difícil a gente saber, né, associar a idade, né? Tem gente aí, tem criança aí, sei lá, com 15, jovem aí, sei lá, com 15 anos, que já tem conhecimento absurdo, já manja de um monte de coisa, então não necessariamente isso é um indício de que é imaturo. É claro que a experiência de vida e várias coisas vão contribuindo para que, teoricamente, quem já está mais tempo, já tem uma certa idade, a pessoa tende a agir de uma maneira um pouco mais, sei lá, madura, mas já atendi tanta gente também com mais de idade que fez cada cagada aí que não dá para a gente generalizar. Então, assim, eu vejo como algo legal porque de alguma maneira está chegando e aí, assim, na pior das hipóteses, essa galera vai aprender, né? E muitas das pessoas que, inclusive hoje, a gente tem vários educadores financeiros que contam histórias assim, pô, cara, eu comecei ali, achei que ia fazer uns trade ali, deu errado e aprendi e agora eu ajudo as pessoas a não fazerem o que eu fiz e as pessoas a investirem melhor. Então, olhando por esse lado, eu acho que pode ser positivo, sim. Talvez não para as pessoas que entraram, mas de um modo geral, o reflexo disso tende a ser bom, né? E vai acabando trazendo, né, cara? Pô, a pessoa vai, legal, tô fazendo isso. Qual que é a tendência? Você compartilhar com outras pessoas. E aí, enfim, é sempre o caso de você analisar se aquilo funciona para você ou não. Mas eu vejo com bons olhos, né? Eu acho que tende a ajudar, e quanto mais gente tiver, é um sinal que as notícias, não notícias, que os conteúdos estão chegando, e acho que só o tempo vai dizer se isso vai ser bom ou ruim de fato, né? Mas eu acho que é bom, cara. Mais gente entrando na bolsa de um modo geral, para quem gosta de investir, então para gente que já investe, é sempre bom, né? Ou você vai aproveitar oportunidades, alguma coisa vai acontecer. Com certeza, eu acho que até, sei lá, o moleque que entrou lá e acabou fazendo cagada, perdeu o dinheiro dele. Cara, melhor que você faça isso com 14, 15 anos de idade do que você fazer com 30, né? Porque Exato. você aprende mais rápido, você vê o que funciona para você mais rápido e você tem um período aí pela frente que, que não teria aí se tivesse começado mais tarde. E provavelmente a quantidade de dinheiro que essa pessoa vai usar é menor, né? O cara com 15 anos não vai ter lá 500 mil reais para investir, pelo menos, salvo raras exceções, não vai ter, vai 5 mil reais. Não estou desprezando 5 mil reais, mas é um negócio que é totalmente recuperável, né, cara? Igual você falou, pô, tem muito tempo ainda, então não vai ser um negócio que vai tirar definitivamente do jogo. A pessoa tá ali ainda, vai aprender e vamos para frente. E não vai ser o dinheiro da vida dela, né? Porque ela ainda tem uma Não, vida não, pela frente. exatamente. Maravilha. E, Rafa, para finalizar o nosso papo, eu queria que você compartilhasse quais são hoje suas principais estratégias, tanto para o planejamento financeiro quanto para os seus investimentos, principalmente com essas oscilações aí que a gente está tendo na bolsa, né, nos últimos meses. Se isso é algo também que te preocupa ou não, você está tranquilo? Então, Léo, cara, assim, sempre surgem oportunidades, né? Todo momento tem oportunidade, seja com taxas mais baixas, taxas de juros mais baixas, taxas mais altas, bolsa em queda, bolsa em alta, sempre tem alguma coisa para a gente fazer. Mas o mais importante que eu vejo é a gente saber por que a gente quer investir e ter a nossa estratégia. A partir do momento que você sabe o que você precisa fazer, você não fica refém de oscilação de bolsa, de momento para fazer isso, momento para fazer aquilo. Então, eu vejo que as pessoas elas dão muita atenção para esse tipo de coisa, para notícia, e às vezes, pô, quem dá essa devida atenção não está preparado para receber aquela notícia ainda. Então, você tendo a sua estratégia, você sabendo o que precisa ser feito, eu sei que eu preciso, pela minha estratégia, eu preciso ter isso aqui em renda fixa, isso aqui em renda variável, eu preciso comprar bolsa aqui, tá?
você simplesmente vai no mês a mês ali fazendo aquilo e equilibrando. Agora, quando você não sabe por que você está investindo, você sempre vai procurar o investimento do momento. Será que agora é hora de comprar criptomoeda? Será que eu vou para renda fixa? Será que eu compro fundo imobiliário? A pessoa fica nessa loucura e gera mais dúvidas. Então, para quem está no momento de não sei o que eu faço nesse momento, talvez seja a hora de parar, olhar para a sua estratégia, se você não tem ainda, definir alguma coisa, entender o que você quer, porque tendo isso, vai ser é para ser simples a escolha do investimento, porque eu já sei o que eu preciso fazer. Agora, se eu vou pegar esse CDB ou esse outro, uma coisa, se eu vou comprar ação do banco X ou do banco Y, por exemplo, é indiferente, não é isso que no fim das contas vai dar o maior resultado, mas sim você seguir ali a tua estratégia, o teu asset allocation, alguma coisa nessa linha, que é o que eu acredito que vai funcionar. Então, o que eu estou fazendo é muito disso. Pô, a gente tem oportunidades interessantes com essas oscilações, com queda de bolsa. Então, eu estou aproveitando da minha maneira. Mas, pô, quem está montando a reserva de emergência não tem que pensar nisso agora. Ah, mas eu estou deixando de aproveitar. Cara, relaxa que vai ter outro momento. Como já teve 2 anos atrás, com o começo da pandemia ali, que caiu tudo e muita gente aproveitou. Quem conhecia aproveitou para comprar, mas quem não conhecia, não adianta querer, eu vou... Pô, se eu não tenho nem reserva de emergência, cara, não adianta eu querer olhar para esse outro lado. Então, respeitar o seu momento, pensar na sua estratégia, no que faz sentido para você, para não ficar refém de timing, né? De, momento ideal para comprar, para fazer isso, fazer aquilo. Porque hoje em dia o que mais vai ter é notícia e são pessoas querendo levar você para um caminho para o outro. E, infelizmente tem isso, né? Tem muito interesse também no mercado. Tem pessoas que estão ali na maior boa vontade, mas tem pessoas que estão no interesse e querem te levar para um outro caminho. Aproveita que você está na ganância e tal, e vão te puxar para o lado que talvez não seja o ideal para você. E é só você mesmo que vai saber o que melhor fazer com o seu próprio dinheiro. Então, eu vejo que é muito dessa linha. Talvez para algumas pessoas falte ter a própria estratégia e não ficar refém do que está acontecendo no mercado. Perfeito, é tirar o zoom, né? De vez de você olhar para o micro, você vai afastando, vai olhando todo o contexto, tudo que você tem ali disponível e principalmente essa estratégia aí de visando, né? O que você vai fazer no curto, médio e longo prazo faz total diferença, né? Eu acho que você tendo isso bem definido, como você falou, não cai nas notícias, né? E não que notícia seja ruim, mas na verdade as notícias só chegam normalmente depois no final de algum ciclo. Exato. Né? Então, quando está todo mundo falando que a bolsa está boa, desconfie que está no final do ciclo ali da alta, né? Quando está todo mundo falando que o mundo vai implodir, também desconfie que está chegando no final do ciclo de baixa, né? E isso é importante por quê? Porque são duas coisas que acabam te puxando. A ganância de você ter ficado de fora de de você estar perdendo esse movimento, e o outro é o medo, né, de você entrar num momento que está todo mundo falando o contrário. Então, ter a estratégia eu acho que faz diferença, porque você começa a trabalhar mais com a razão, tirando um pouco dessa emoção de lado, né? Exatamente. Perfeito. Rafa, muito obrigado pela sua participação aí no podcast, tá? Foi muito legal te receber por aqui. Eu acho que esse papo agregou muito aí para quem ainda não conhece do assunto, para quem ainda está em dúvida por onde que deve começar sobre essa questão de planejamento financeiro. Eu acho que é super importante esse trabalho aí que você vem fazendo, tá? Trazendo educação financeira. A gente precisa muito disso daqui. E para quem ainda não te segue, onde é que a galera pode te encontrar aí? Principalmente no Instagram, né, no @partilpoupar. Tô ali todos os dias ajudando a galera, trazendo algum conteúdo, uma dica, alguma coisa assim que para fazer as pessoas pensarem um pouco no assunto, né, que é isso que é importante, você pensar. E é isso, cara, tô lá todos os dias, estou à disposição também. E é isso, foi um maior prazer falar contigo, foi muito legal. Falar desse assunto é massa demais. E sempre que precisar de alguma coisa aí, conta comigo, tamo junto. Maravilha. Rafa, brigadão. Pessoal, muito obrigado, tá? Deixe seu like, joinha aí e na rede social que você estiver assistindo ou escutando esse conteúdo, segue a gente também, tá? Que é muito importante para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, a esse conhecimento. E no mais é isso. Valeu, Rafa. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Valeu.